Culto de celebração, 15 de maio, igreja. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Compartilhe a palavra, divulgue a palavra. Nós somos em 92 inscritos. Divulgue para algum amigo, para algum irmão. Vamos ver se a gente chega aos 100 inscritos. Mateus 4, igreja. Quem encontrou, se puder colocar em pé, nós estaremos lendo a partir do verso 1, Mateus 4. Que a partir de agora o Espírito Santo fale com você. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. E ele os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra ela mova os nossos corações. Em nome de Jesus, que nenhuma interferência do mal seja nesse momento, Pai, levantado. Que apenas então somente a sua palavra, ela seja ouvida nos nossos corações para a honra e glória do seu nome, oramos. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Toda mensagem que sai desse púlpito, toda ela, Deus, Ele se revela naquilo que nós como igreja devemos receber. Amém? Nós como igreja, a partir da minha pessoa. O que motivou Mateus 4, de 1 a 11, o que me levou a esse texto, o que trouxe esse texto hoje, essa mensagem, foi a zombaria do diabo. Porque o diabo, ele é feito, a essência dele é para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele é nosso adversário. Essa semana me veio à mente o sorriso do diabo, João. Você sabe quando o diabo sorri? Quando a gente cai, quando a gente peca. E isso me incomodou durante a semana. E vinha na minha mente, os diabos sorriem quando o pecado vence, igreja. O diabo sorri de você quando o pecado vence a sua vida. Ele zomba. É por isso que o grande objetivo do diabo é fazer com que você não acredite na Bíblia. O grande objetivo dele é esse. Que você faça cara feia do louvor, que você não acredite no pastor, que você não acredite na idoneidade da igreja. Porque aí, quando isso acontece, o diabo zomba da sua cara.
E nós, como igreja verdadeira e genuína de Cristo, nós não podemos permitir o quê? Que o diabo seja irônico conosco. Nós não podemos ver o sorriso do diabo na nossa vida. Justamente essa é a mensagem. E por que nós não devemos ver o sorriso do diabo nas nossas vidas? Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós acreditamos em Jesus Cristo. E o Espírito Santo me levou para esse texto, para que eu e você, para que nós como igreja de Cristo, que a gente entenda as estratégias de Jesus Cristo, para que o diabo não zombe da sua cara, para que o diabo não zombe com a minha cara. Porque quando o diabo zomba de mim e de você, Jesus Cristo se entristece, igreja. Porque Ele deu a vida por nós. Porque Ele acredita em nós. Ele acredita como no meu ministério, Ele acredita no seu ministério. Ele acredita no ministério de cada um de vocês. Então, quando o diabo sorri e zomba da sua cara, Jesus Cristo se entristece. E eis aqui um texto, que se eu e você sairmos com essa consciência hoje, nós seremos tentados, nós seremos provados, mas o diabo não estará rindo da nossa cara. Porque se meu alvo é Cristo Jesus, se o meu alvo é Cristo Jesus, eu tenho que me espelhar em Cristo Jesus. E esse texto ele começa no capítulo 4, no verso 1, dizendo: a seguir Jesus foi levado. A seguir do quê? O que aconteceu antes de Jesus Cristo ser levado ao deserto? Com a permissão de Deus. O a seguir aqui depois de ser batizado, depois de Jesus Cristo ser batizado, Ele recebeu o Espírito Santo do Senhor como uma pomba descendo. E Deus falou: Ele é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me agrado. O diabo só não vai zombar de você, igreja, se você tiver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Está claro isso aqui. Se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar a Jesus Cristo, se você não buscar o Espírito de Cristo, se você não estiver batizado, se você não estiver batizado com o Espírito Santo, porque a palavra batismo quer dizer o quê? Imersão. A palavra batismo quer dizer o quê? Tingido. Eu só consigo fazer com que o diabo não zombe de mim se eu estiver tingido pelo Espírito Santo. Se eu estiver batizado pelo Espírito Santo, eu só consigo ser batizado pelo Espírito Santo buscando o Espírito Santo. E o ministério de Jesus Cristo, ele começa exatamente aqui, igreja. Quando ele recebe o Espírito Santo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu e você seremos e somos tentados pelo diabo. Só que quanto mais eu busco ao Espírito Santo, menos eu sou o quê? Vulnerável a ele sorrir da minha cara, a ele sorrir da minha família, a ele sorrir do emprego. E Lucas, o evangelista Lucas, ele fala um pouquinho diferente, ele fala, no mesmo texto, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo. Então, Lucas aqui também fala da importância de eu e você sermos cheios do quê? Do Espírito Santo. Como é que eu fico, como é que eu estou, como é que eu permaneço cheio pelo Espírito Santo? Pecando, mentindo, roubando. É assim que eu fico cheio com o Espírito Santo. Então eu preciso me esvaziar e me encher do Espírito Santo.
si só, essa palavra já pararia aqui, porque isso que eu estou falando já é um grande objetivo que eu e você temos na vida. De nos esvaziar de toda a obra da carne e sermos cheios do quê? Do Espírito Santo. Se não for assim, não tem jeito, igreja. E aí, a gente continua aqui no verso 2, e ele diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Como é que ele enfrentou o diabo? Cheio de Espírito Santo e jejuando. O que quer dizer jejum? Ausência de comida. 40 dias. Jesus Cristo tomando só água. Por que ele fez isso? Para matar o quê? A carne. Eu mato a carne e eu vivifico o quê? O Espírito. Então você percebe? Você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que matar a carne e vivificar o quê? O Espírito. Onde o deserto, onde a batalha foi? Foi na igreja? Onde a batalha foi? Foi na sua casa? Onde foi? Pode falar, onde foi? No deserto. A batalha de Jesus Cristo foi aonde? No deserto. Aí você começa a entender o texto, né? O que tem no deserto? Baixa umidade, calor, frio, não tem vida. Existe a possibilidade muito grande de você entrar no deserto e morrer, se você não estiver o quê? Preparado. Então, para o ser humano, o deserto, ele se torna o quê? Muito difícil. Agora, você já perguntou o seguinte: por que Deus levou o seu filho para o deserto? Se Jesus Cristo é homem. Porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele não é Deus, ele é homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele veio como homem. Por que o Espírito Santo levou para o deserto? Você já fez essa pergunta, não? Porque ali o inimigo tinha certeza que ele ia ganhar de Jesus. O deserto é campo do inimigo, não é nosso campo. Mas Deus te leva e nos leva para o deserto. E quando Ele nos leva para o deserto, para a aprovação, a primeira coisa que nós temos que entender é o quê? Nós temos que matar a nossa carne e a nossa alma. O que é carne? É nossa vontade. Eu estou com vontade de fazer isso. É de Deus? Não, mas eu vou fazer. Aí a minha vontade de fazer isso é de Deus? Não, mas eu vou fazer. Então, na verdade, igreja, Deus levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque o diabo deseja matar, roubar e destruir. Amém? Eu posso ouvir um amém de você? Então, o que nós vamos fazer? O que Jesus Cristo fez mediante o que? Essa situação. Porque Satanás está confiante. Você está com fome. Então, o diabo ele chegou confiante. Falou, Jesus Cristo aqui está com fome. O Filho de Deus está com fome. Porém, Jesus Cristo estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, a primeira abordagem do diabo no verso 3 foi o quê? Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Porque o diabo sabia o quê? Que Jesus estava com fome. O diabo sabe exatamente a sua fragilidade e sabe a minha, irmã. Porque o diabo poderia oferecer muitas coisas, mas ofereceu o quê para Jesus? Você não é o Filho de Deus? Pega essa pedra aqui e transforma em quê? Em pão. O que Jesus disse? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede de sua... Glória a Deus. Primeira vitória de Jesus. Amém, Ana? Eu não preciso do pão. Eu não preciso. Eu estou onde? No Espírito Santo.
Mas o diabo, ele não ficou satisfeito, porque ele nunca fica satisfeito. E ele vai tentar o quê? Te matar, te roubar e destruir. Ele vai tentar zombar da sua carne. Que é o que aconteceu aonde? Na sequência, no verso 5. Bom, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo. O que é pináculo? Lugar alto. Um lugar para que Jesus Cristo visse o quê? Toda a cidade. No verso 6. Se você é filho de Deus, joga-se daqui. Você não é o filho de Deus? Se joga daqui, Jesus. Porque está escrito, olha, quem está falando aqui é o diabo. Porque o diabo conhece a palavra, ele só não tem a revelação, mas ele conhece toda a Bíblia. Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles os sustentarão nas mãos para que você não tropece em coisa o quê? Em coisa alguma. O diabo conhece exatamente a palavra. Ele só não sabe que ele era o Messias. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele não sabia que ele era o Messias. Porque o diabo não tem revelação da palavra. Então, na verdade, igreja, o diabo, ele vai tendo algumas certezas. Ele conhece a palavra, mas ele não tem o quê? A revelação. É por isso que Jesus Cristo responde, também está escrito, não põe à prova o Senhor Deus. Você crê em Jesus Cristo? Nunca coloque Deus à prova. Não zombe você de Jesus Cristo. Não zombe você de Deus. Acredite na soberania dele. É exatamente isso. Não julgue Deus. Nunca julgue a Deus. Nunca questione a Deus. Porque Deus tem o melhor para nós. Foi exatamente o que Jesus Cristo disse ao diabo. Não julgue a Deus. O diabo ficou satisfeito? O diabo desistiu, igreja? Verso 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus e disse, tudo isso lhe darei se prostrado for. O diabo te dá coisa, igreja? Dá. Ele te dá emprego? Dá. Claro que o diabo dá. Te dá. O diabo, ele também dá, ele também oferece. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, o que eu faço? Aqui não. Sim ou não? A gente já conversou sobre isso, né? Então, na verdade, igreja, quando a gente vai lendo, quando a gente vai entendendo, o grande objetivo dele é que eu e você saia do quê? Da vontade de Deus. Até aqui, igreja, se eu começasse a fazer um resumo das estratégias de Satanás, vê se você se encaixa nessas provações. A primeira provação que o diabo quis fazer com que Jesus caísse, qual foi? Fome. Quando há escassez de alimento na sua casa. Já aconteceu da sua casa estar escassa? Sim ou não? Aqui é o diabo, onde o diabo quer te arrebentar. Porque ele vai te oferecer o quê? Comida e bebida. Você está frágil. Segunda estratégia do diabo aqui, qual foi a segunda abordagem? Você tem autoridade mesmo? Você acredita em Deus mesmo? Você acredita em Jesus Cristo mesmo? Acredita, não? Vocês acreditam, não? Você acredita que Jesus Cristo cura? Vocês acreditam em Deus? O diabo, ele me confronta e confronta isso em você. Mas você confia mesmo em Deus? Você confia na autoridade de Jesus Cristo? A terceira abordagem aqui, estratégia, qual é? Sedução, poder. Olha, eu vou te levar no lugar alto. Você vai ser diretor superintendente de uma empresa. Olha que coisa linda, maravilhosa. Eu vou te colocar lá. Quem? Deus ou o diabo? O diabo é sedutor. Ele te oferece poder. Ele te oferece o quê? Posição. Porque ele, na verdade, ele quer ser adorado.
Porque a palavra de Deus diz no verso 9: tudo lhe darei se prostrado me adorar. Então, igreja, o grande objetivo de Satanás é com que eu e você se prostre e o reconheça. Agora, igreja, o que Jesus Cristo disse, o que Jesus Cristo respondeu? Vai embora, Satanás. Porque eu adoro a Deus, eu adoro o Senhor. E o que Satanás fez, igreja? Ele continuou? Não, ele foi embora. Nós vimos todas as estratégias de Satanás. Sim ou não? Primeiro, que ele atua nas nossas vidas na fraqueza da carne. Segundo, ele quer te seduzir, sedução do mundo. Terceiro, ele não quer que a gente reconheça o Senhor como Salvador. E a estratégia de Jesus Cristo? Qual foi a defesa de Jesus Cristo? Qual deve ser a minha estratégia de defesa para que Deus, para que o diabo não zombe da minha cara? Como é que Jesus Cristo se defendeu? Está escrito. Porque está escrito. Porque está escrito. Se você não conhece o Deus que serve, quando o diabo aparecer para você e zombar, você vai falar o que para ele? Você não sabe o que está escrito. A nossa defesa, irmã, é a Bíblia. É a palavra. Porque Jesus Cristo não inventou a roda. Ele falou, porque está escrito, o ser humano não viverá só do pão, mas de toda a palavra que procede de Deus. O diabo questionou? Para a próxima, viu? Então, porque está escrito aos seus anjos, o que está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então a nossa estratégia para que o diabo não zombe da nossa cara é o quê? A palavra. Palavra. Por isso que eu sempre na minha vida, e eu aprendi isso, eu prezei pelo ensino da igreja. Por isso que eu oro pela essa escola bíblica dominical, e a Ana sabe disso, meus filhos sabem disso. Igreja que não estuda, igreja que não se aprofunda, é igreja morta. Amém, igreja? Eu não estou falando se você não pode vir na escola bíblica, amém? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa estudar a palavra. A gente precisa se aprofundar no Evangelho, para que o diabo não zombe de você. Eu posso ouvir um amém da igreja? Outra estratégia que eu e você temos que ter é a obediência. Obediência a quê? A palavra. Então, quando eu falo para o diabo, está escrito, eu sou obediente à palavra, acabou. Acabou, Giovanni. O diabo aqui, o que ele fez depois? Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo se afastou, não se afastou? Ele voltou a provar Jesus, a tentar Jesus, sim ou não? Sim. Provou Jesus no Getsêmani. Ele provou Jesus através da vida de Pedro, lembra disso, daquela passagem? Quando Jesus falou, viu, está na hora de eu ir, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O que Pedro fez? Não, vai não. Que é isso, mas não vou deixar. O que Jesus disse? Vá de reto, Satanás. O que Jesus teve ali? Discernimento de quê? Pode falar discernimento de quê? Como é que eu e você tem discernimento de espírito? Tendo o espírito. Se eu não tenho o espírito, eu não tenho discernimento de espírito. Se eu não tenho o discernimento de espírito, acabou. A igreja é morta. Eu, como pastor, eu tenho que ter. A Ana tem que ter. Nós, os verdadeiros cristãos, nós temos que ter o quê? O discernimento do espírito. Posso ouvir um amém da igreja?
Muito bem, eu já estou terminando. O que eu gostaria de concluir essa palavra é que Jesus Cristo, Ele está procurando, isso você já ouviu tantas vezes, igreja, eu tenho certeza, verdadeiros adoradores. Que a gente o adore em espírito e em verdade. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu sou absolutamente vulnerável a que o diabo sorria, a que o diabo zombe da minha vida. Se eu não tenho a verdade, porque quem libertará? É a verdade do político que vai te libertar? É você conhecer a verdade do STF que vai te libertar? Sim ou não? É a verdade de quem que vai te libertar? De quem vai te libertar? A palavra de Deus. Então, se você não tiver a palavra na sua mente, o Espírito Santo no seu coração, igreja, Satanás vai sorrir de você. Ele em algum momento vai fazer isso. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, que a gente busque o sorriso de Deus. Que a gente busque o Espírito Santo. Que a gente busque a palavra. Porque quando eu e você estamos no deserto sendo provados, Deus permite que nós sejamos provados por um emprego, por uma situação de um filho. Mas Deus sorri e se alegra quando os santos vêm aqui e falam, minha filha conseguiu. Ela conseguiu não só emprego, efetivação. Eu consegui um emprego. Deus me deu um emprego. A minha filha foi curada. A minha filha passou no vestibular. O meu filho conseguiu estágio. Amém ou não? Eu posso ouvir um amém? Então o que Deus quer é nosso testemunho. Porque Ele está aqui no nosso meio sorrindo conosco. O diabo, ele está lá fora. Porque ele está ao derredor. Ele está lá na rua, sentado, só vendo. Assim. O que será que eles estão falando, hein? Que o Espírito Santo do Senhor coloque essa mensagem, essa palavra no seu coração. Que a gente busque de todo o coração o Espírito Santo. Que a gente busque com toda a verdade Jesus Cristo. Que a gente busque de todo o coração o reinado de Deus na nossa vida. Que a gente busque, que a gente não cesse. Só assim, quem vai sorrir para você é Jesus. É só Ele, igreja. Eu só quero Jesus sorrindo para mim. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé?